Hello, galerinha! Como vocês estão? Espero que sejam todos bem. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho com mais detalhes sobre como foi e como tem sido aí a minha saga com as coisitas internacionais, especialmente a aviação, vagas, entrevistas, tá bom? Vou contar um pouquinho do meu processo e espero que sirva de lição, de motivação para vocês também. E qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou estar respondendo depois. Se vocês quiserem mais vídeos detalhados também, escrevam aí nos comentários que eu posso estar fazendo para vocês. Hoje vai ser assim, uma passada rápida aí na minha história, tá bom? Tudo começou lá em 2018, quando despertou essa vontade minha e do meu marido, de viajar, de conhecer um lugar fora e tudo mais. A gente tinha uma academia aqui no Brasil e a gente tava um pouquinho já, como é que eu vou dizer? A gente tava cansado, tava precisando de algo novo, de alguma mudança. E a gente decidiu fazer uma viagem, só que a gente queria um propósito maior, né? Nós não queríamos só passear, até porque nós não tínhamos condições de família rica, vamos dizer assim, para poder só passear. Então a gente queria algo a mais. Então eu decidi reconhecer a minha cidadania italiana e ele decidiu fazer um curso da UEFA. Então em 2018 a gente embarcou nessa jornada e deu tudo certo. Em 2019 a gente retornei com o passaporte italiano, ele fez o curso dele e também com um bebezinho na barriga, isso mesmo. Eu fiquei grávida lá e voltei para o Brasil. E lá, gente, eu tive algumas oportunidades, sim, de trabalho. E a principal que eu comento aqui algumas vezes é que foi lá a primeira vez que eu recebi uma proposta para poder trabalhar em navios, tá? E passei na entrevista e tudo mais, né? Algumas vezes eu já contei isso aqui, para trabalhar com educação física em navios, tá? Mas eu precisei voltar porque eu estava, assim, gravidinha. Então, foi daí que tudo começou, a semente foi plantada, porque quem já foi, ou quem vê vídeos também aí sobre a Europa, e quem pisa o pezinho naquela terrinha sagrada, fica depois com aquele pensamento, eu acho que para sempre, de quero voltar, né? Não sei se alguém tem alguma história parecida ou diferente, mas pra mim sempre foi assim. Depois que eu fui, eu sempre fiquei com essa coisa de querer voltar, e principalmente agora que eu tenho filho, de querer dar uma vida melhor pro meu filho, qualidade de vida, enfim, tudo isso que a gente sabe que a Europa tem e alguns outros países têm. Mas enfim, então lá em 2022, desculpa, 2018 tudo começou, depois eu retornei e 2022 eu comecei a procurar de novo algumas vagas de trabalho e tudo mais. E meu filho já tava aí com 2 aninhos, né? 19, 20, 21, 22, e ele já ia fazer quase 3. Tava com 2 e poucos meses. E eu já tava assim, de novo, novamente, querendo algo novo. Tava cansada da rotina. A rotina de mãe também é uma rotina muito pesada e tudo mais. E também eu via o meu filho pequeno e queria oferecer algo melhor pra ele. Enfim, então comecei a pesquisar de novo. E daí, pesquisando lá no LinkedIn, gente, eu me candidatava para muita coisa, tá? Mas muita coisa voltada para academia, porque eu tenho formação de personal trainer, tá? De professor de educação física, tá? De professor de academia, essa é a minha formação. Então eu pesquisava muita coisa disso, me candidatava muito. E na Europa, geralmente eles não chamavam. Chamava assim para alguma coisa ou outra que era bem mais ou menos. Porque, eu não sei, porque é mais difícil a gente estar aqui no Brasil e conseguir algo lá. E no meio dessa procura, surgiu aí, apareceu lá a empresa Ryanair, eu nem sabia o que era, gente, essa empresa. E daí, fui pesquisar, olhar, né, o que precisava, e daí eu descobri que era para ser comissário, né? E eu comecei a ler os requirements, né, que é o que você precisa ter, os requisitos, né, para aquela vaga. E eu vi que eu me encaixava super bem naquilo, até porque já tinha passaporte, né, o que ajudava muito, não era o principal, mas abria, assim, muitas portas, né, e daí eu vi que eu tinha altura, que eu tinha tudo muito compatível com a vaga, e daí eu falei, por que não, né, por que não tentar? Me inscrevi, e para minha surpresa, gente, eu acho que o que realmente foi impactante nisso é a rapidez com que tudo aconteceu. Porque eu apliquei e, assim, 2, 3 dias depois, eles gostaram, mandaram mensagem falando que tinham gostado, né, do meu currículo. E daí já mandaram alguns testes para mim fazer, alguns sobre autoconhecimento,
ou tem um teste de inglês, eu fiz e fui passando, sabe? E foi tudo muito rápido, sabe? Eu passava, daqui uma semana recebia de novo a resposta e já vinha. E foi assim, menos de, sei lá, menos de um mês eu já tava ali com toda a resposta ao meu favor, né? Tinha passado em tudo, fiz a entrevista, né, com o recrutador, cara a cara ali, né, no celular. Foi super rápido também. E uma semana depois já recebi o e-mail sendo aprovada. Então aconteceu muito rápido. Eu não tive muito tempo para pensar. Eu só agi, sabe? E como eu já estava querendo algo novo e não sei, meu coração estava pedindo mesmo algo diferente. Então eu me joguei, eu não pensei muito. E eu sou virginiana, e quem é virginiano sabe que, não sei se vocês acreditam, mas enfim, eu acredito muito. E o virginiano, ele gosta de planejar as coisas muito bem planejadas. Ele não gosta muito dessa correria doida, né? Ele é mais planejador, mais estratégico. Então, mas eu não tive muito tempo e eu acabei me jogando, nem sei como. Mas enfim. E fiz tudo bonitinho. Daí você, depois que você passa em tudo, você tem que mandar uns documentos seus. Você precisa também fazer um mini curso, um mini teste ali no portal deles. Eu fiz as provinhas, passei também. E daí eles me mandaram as datas que iam ter o curso de comissário, o treinamento, né? Para quem não sabe, quando você passa em todas as etapas, depois você também tem que fazer o treinamento para ser comissário lá nas companhias, em qualquer companhia, né, gente? Então, eles mandaram as datas e tinha uma data que era no Porto, né? Lá perto da região do Porto. E tá, eu tava com tudo isso planejando e falando também com meu marido, claro, ele estava super de acordo, ele também estava buscando coisas novas. E daí, a gente não tinha, novamente, a gente não tinha aquelas condições de poder, né, viajar todo mundo e não. Então, eu tinha que ir primeiro, eu tinha que ir na frente. E meu marido teria que ir depois de tudo muito bem organizado lá fora, né? Então a gente decidiu agarrar a oportunidade. Meu marido vendeu um carro que ele tinha, nós pegamos uma parte, compramos um carro mais baratinho e a outra parte eu fui viajar. Enfim, gente, no meio disso tudo, eu tinha, né, ainda tinha e tenho o meu marido, o meu filho, uma família, enfim. E eu fui, assim, um tiro no escuro. Eu fui com Deus, graças a Deus. Cheguei bem, comecei, fiz grandes amigos. Tem uma amiga lá que até hoje, assim, considero muito. Deus coloca pessoas maravilhosas no caminho, nosso caminho. Fiz uma amizade incrível lá, que foi aonde eu fiquei na casa dessa pessoa. Ela me ofereceu um quarto e tal. E eu aluguei esse quarto dela, mas a gente se tornou grandes amigas. Ela também é virginiana, super amo de paixão. E assim, tava tudo muito bonito, gente. Tudo aconteceu, apesar de rápido, aconteceu tudo perfeito, sabe? E todos os obstáculos eu consegui passar, porque às vezes dá uma agarradinha ali num documento seu, porque tem coisinhas bem chatinhas no meio do processo ali. Você tem que pegar um documento seu de escola, um documento seu de curso, e tem que estar traduzido, e às vezes, enfim, é uma burocracia, mas que é possível, super possível, tá, gente? E deu tudo muito certo, e tudo muito rápido, e parecia até fácil, né? Por ter sido uma escala muito rápida. Cheguei lá, comecei a fazer o curso, fiz amigos, e assim, muito, muito, muito bom. Essa região eu já conhecia, como eu tinha ido lá em 2018, e eu amo, gente, tenho paixão por essa região do Porto. Quem já foi, quem tiver oportunidade, vai visitar, porque tem uma vibe, uma energia muito gostosa, essa região. E eu tava super feliz, muito feliz quando eu cheguei lá, na primeira semana ali, nossa, soltando fogos, eu não acreditava que eu tava fazendo aquilo, não conseguia acreditar que eu tava lá e meu filhinho tava lá no Brasil, enfim, né, foi muito intenso. E a primeira semana foi maravilhosa, apesar de intensa, de muita documentação, de muita exigência, foi muito bom. Mas depois, gente, começou a bater, não vou dizer um desespero, não é um desespero, mas algo emocional começou a me tocar muito. E como eu já tive uma história assim, triste, todo mundo tem, que o meu pai, ele saiu de casa, deixou eu e meus irmãos quando a gente era nós éramos bem pequenos, então eu tenho uma história, digamos, de abandono.
E lá fora, eu comecei a sentir que eu estava abandonando o meu filho. E aí começou tudo a ir de água abaixo. Não sei de onde esse sentimento veio, mas Deus usa situações para mostrar algumas coisas, e é assim que eu acredito. E Ele usou essa situação para me mostrar que essa dor ainda estava em mim, sabe? E eu comecei a sentir como se eu tivesse abandonado o meu filho. E foi muito forte, gente. E essa dor foi tão grande que ela começou a me atingir no físico, sabe? E não sei se foi só isso ou se foi outras coisas também. Mas eu comecei a ficar muito tonta. Eu senti uma tonteira na sala de aula, senti enjoos, sabe? Eu andava sozinha lá pelas ruas porque eu tinha que pegar o trem para casa e pro curso. E parecia que eu tava pisando nas nuvens, uma sensação horrível, parecia que eu ia desmaiar. Então essa dor começou a transpassar pro meu físico. E aí eu comecei a ficar muito bolada, minha mente tava muito assim, meu filho, sabe? E quando ele me ligava, ele olhava pra mim, ele só tinha 2 anos e pouco, ele falava, mas sabe, meio emboladinho e tal. E ele perguntava por que eu não tava do lado dele. E, cara, isso assim foi muito forte pra mim. Eu tô aqui pra dizer que eu não aguentei, né? E não julgo as pessoas também que aguentam ou que não aguentam, né? Porque realmente não é fácil. E daí eu comecei a ter uma crise, não sei se de ansiedade, de pânico, de tudo, emocional mesmo, sabe? Apesar de eu estar lá realizando um sonho, tinha essa parte muito pesada do emocional. E daí eu comecei a sentir uns sinais de Deus, não sei se era mesmo sinais ou se eu tava mesmo numa ilusão, sabe? E só que algo começou a falar volta, 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 volta. E daí a gente já tava esperando uma cirurgia do meu filho pelo SUS, né? Não era nada demais, mas era uma pequena cirurgia. E essa cirurgia foi aprovada justo nessa semana que eu estava um caos. Então imagina já o que aconteceu, né? Eu recebi lá o pedido da cirurgia, a confirmação, e eu quis imediatamente voltar, gente. Aquilo foi o fim pra mim, né, daquela história, daquele episódio. Foi ali que eu senti que realmente eu tinha que voltar e eu tinha que estar ao lado dele na cirurgia. E daí eu abandonei tudo, que não foi fácil. Eu lembro até hoje, quando eu mandei o e-mail pra instrutora, porque nós temos uma instrutora, né, que dá o curso, e ela era bem rígida, sabe? Apesar de super atenciosa, ajudava muito a gente, mas ela era rígida, brava. E quando eu mandei o e-mail pra ela falando que eu tinha alguns problemas pessoais, que eu achava que eu ia ter que abandonar o curso e tal, ela mandou uma mensagem super seca, né? Assim, tem certeza que você vai abandonar mesmo? Sim ou não? E pronto. E aquilo, assim, fica na minha memória até hoje, porque foi um momento que marcou minha vida, foi um momento onde eu decidi mesmo, né? E eu falei, sim, eu preciso abandonar, e mandei o e-mail. Quando eu mandei aquele e-mail, eu chorei, gente, horrores, porque eu sabia que eu estava deixando algo importante para trás, mas que eu também ia em busca de algo importante, né, gente? Então, juntou as duas emoções ali de ir para casa e de deixar algo que eu queria muito. E assim, chorei horrores. E, enfim. Daí vim pra casa, gente. Vim pra casa lá em 2022. Fiz somente 2 semanas do curso com a Ryanair, tá? Mas é uma empresa que eu super apoio quando as pessoas querem ir, querem saber. Tem vídeo aqui em inglês sobre ela, que você pode colocar legenda em português e assistir. Posso fazer outros vídeos, mas enfim. Daí se encerrou esse capítulo na minha vida de Ryanair, sei lá, de Portugal, não sei. Vim embora. E tá, depois, quando eu cheguei, eu fiquei muito feliz, gente, de ter chegado, de ter passado a cirurgia com meu filho. Foi algo assim que eu sinceramente não me arrependo. Eu não me arrependo de ter voltado, apesar de tudo que eu movi pra ter aquilo, eu não me arrependo, sabe? Porque eu vivi momentos que eu precisava viver, talvez ao lado do meu filho. E também, né, gente, eu acho que nós temos que pensar que tudo acontece por um motivo, né? Tudo acontece por alguma razão. E nunca é o fim, sabe? Às vezes a gente pensa que é algo ruim, que algo aconteceu de negativo, que, ai meu Deus, acabou o mundo, né? Não,
você vai continuar vivendo, né, com a graça de Deus, né, e você vai poder tentar outras coisas, enfim. Então, essa reflexão que a gente tem que ter, aprender também, né, claro, né, não repetir os erros, porque o que eu considero hoje que eu preciso olhar para aquilo é o quão rápido tudo aconteceu e eu não analisei com muita atenção, sabe, os detalhes, o que eu poderia viver lá, o que que eu tava deixando para trás, sabe, eu não botei na balança, eu deixei tudo acontecer muito rápido, coisa que eu não costumo fazer, coisa que virginiano não faz. Então, talvez por isso, não sei, talvez por isso aconteceu dessa maneira. Mas tem outro lado também que eu acho que as coisas são como elas são, tudo acontece como tem que acontecer. E, enfim, é isso. Esse foi um capítulo encerrado. E daí, depois, gente, eu não desisti. Como eu já disse aqui, né? A gente tem que pegar forças, aprender e seguir em frente. Eu não desisti, eu continuei aplicando para as vagas, abri minha mente porque eu descobri que não existe só a Europa, existem muitos países no mundo que podem te oferecer coisas às vezes muito melhores. E hoje eu descobri o mundo, né, dos Emirados, do Oriente Médio, que tem muita coisa boa e eu me candidato muito para as vagas lá. Mas eu passei também numa segunda companhia depois desse episódio. Eu passei também na Volotea, que é uma companhia espanhola, se eu não me engano, acho que sim. E ela voa ali para a Europa também. É um estilo parecido com o da Ryanair também, de low cost. E fiz o processo deles. Eu não queria mais saber da Ryanair. Não, nada pessoal, gente, mas é porque eu encerrei mesmo essa história. Então eu queria outras companhias. Então eu tentei EasyJet, só que na época eu até passei nas primeiras fases da EasyJet, mas como era vaga para Londres, algo assim, precisava estar legal lá no país, né? E não adiantava eu ter cidadania, tinha que estar legal, né? Porque por causa daquelas coisas todas que a Inglaterra saiu lá, o Brexit, enfim. E aí eu achei essa Volotea, na primeira vez eu não passei, o currículo não foi chamado, depois eu mandei de novo e tá, me chamaram. E daí fui passando as etapas, gente, igualzinho o da Ryan, é bem parecido, o, o processo é bem parecido de todas as companhias, porém com graus de dificuldade diferente. Eu achei a Volotea super difícil, muito difícil. As perguntas tinham mais de 140 perguntas de autoconhecimento, sabe? Psicológico, meio que uma investigação que eles fazem sobre você, sabe? E tudo em inglês. E foi muito intenso. Depois teve o teste de inglês também, que não foi facinho. E depois me chamaram para entrevista. A entrevista também foi totalmente diferente, porque com a Ryanair foi 15 minutos no máximo. E com a Volotea eu fiquei quase 40 minutos tagarelando lá com o recrutador. Eles fizeram bastante perguntas, bastante. E no final das contas eu passei também, na verdade, eu estou, eu estou na base de dados aí da Volotea. Se eu quiser, quando eu quiser fazer o curso com eles, eu posso ir, sabe? É só esperar eles abrirem as vagas, o que é muito legal, que eu achei muito legal da Volotea. Você fica na base de dados e eles vão te mandando quando tem curso. Por exemplo, teve agora o começo do ano, em fevereiro, teve uma base na Itália, perguntaram se eu queria ir. Então, se você tiver grana para ir, tiver tudo ok, você quiser ir, você fala, quero ir, manda os documentos e vai, mesmo processo da Ryanair, vai ter o curso e tudo mais. Só que na Volotea eu teria que pagar uma porcentagem do curso, tá? Então, tem algumas empresas, tem essas diferenças, né, gente? Tem que, de empresa para empresa muda aí algumas coisas. Mas é bem parecido, no geral, é bem parecido. E salário também, com certeza, vai mudar um pouquinho, mas eu costumo dizer que no final das contas dá tudo no mesmo, porque geralmente as companhias europeias eles te oferecem um salário que dá para você viver bem na base que você tá, né? Porque nessas empresas você tem que pagar aluguel, você tem que pagar tudo, né? E foi isso, gente. Então, hoje eu tô na base de dados da Volotea, que é uma coisa muito legal, né? Que quando eu me sentir preparada e tiver grana, eu posso ir se eu quiser. Mas eu falo que Deus é tão bom, né? Que Ele te tira às vezes de coisas pequenas que você acha que era tudo na sua vida.
né? Às vezes ele te tira de empresas, de lugares tão pequenos, e lá na frente ele abre uma porta gigantesca, porque ele sabe que você merece. Então, assim, tem coisa muito boa vindo aqui. Não é a Volotea, não é a Ryanair. Algumas pessoas já até sabem, mas vai ser uma surpresa pro próximo vídeo. E assim, tô muito, muito feliz e confiante porque eu aprendi muito, né, nessa jornada, em todos esses anos. Hoje eu tenho resiliência, eu tenho calma, eu tenho paciência para entender os processos e eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa muito, né? Eu aprendi muito sobre mim, sobre autoconhecimento e eu posso dizer para vocês, gente, quanto mais vocês sabem sobre si mesmos, sobre vocês, mais vocês alcançam, porque acho que nós estamos aqui para isso, para evoluir, para descobrir sobre nós, a nossa verdade, o nosso propósito, né? E isso é muito bacana. E o recado que eu quero deixar é isso. Se você passou por algo parecido, né, olhe para trás como aprendizado, né? Tire aí suas lições e aprenda com o que a vida te tirou ou te deu. Enfim, aprenda com isso. E não desista, gente. É degrau por degrau. Enquanto você tá aqui vivo, respirando, é porque você tem coisa importante para fazer, para oferecer. E é isso. Se vocês têm alguma dúvida sobre essas empresas que eu mencionei, pode deixar aqui nos comentários. Eu pretendo fazer mais vídeos, né, separados e falar mais sobre isso. E também vai ter muita surpresa, como eu disse, né? Tem coisa boa vindo aí. E não percam nada, fiquem aqui comigo, se inscrevam no canal para vocês participarem aí dessa jornada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que sirva de lição, né? Também para alguém que esteja vendo. E de motivação também, porque eu nunca desisti, eu nunca, né, abri mão dos meus sonhos por causa de nada. E é isso. Obrigado e até o próximo vídeo. Um beijo.